Segunda pergunta é: como conduzir a conversa até o fechamento da venda? Primeiro, o fechamento é uma consequência de uma conversa bem conduzida, que não é fácil, na verdade. Normalmente, primeiro o fechamento é consequência de uma conversa bem conduzida. Ela é mais trabalhosa do que difícil. Porque nesse caso, a gente não está falando de uma pessoa que apareceu do nada. Porque esse lead participou de um evento, demonstrou interesse, fez pergunta, interagiu e ainda pediu mais informações. De alguma forma, ele levantou a mão e falou: esse assunto tem a ver comigo. Depois, na conversa inicial, ficou claro que o negócio dele está parado, estagnado. Ele quer vender mais, já tentou outras soluções e não teve o resultado que esperava. Então, para mim, existe uma dor real aí. Só que depois que ele recebeu a proposta, ele parou de responder. Só que esse silêncio necessariamente não quer dizer que ele não tem interesse. Às vezes o silêncio é dúvida, insegurança, medo de investir, falta de clareza do retorno. Às vezes é aquela travada que ele sabe de alguma forma que ele precisa mudar, mas ainda não se sente pronto para dar o próximo passo. Então, olhando esse cenário, eu entendo que o problema central não é simplesmente fechar a venda. O problema principal é ajudar o cliente a sair da consciência da dor e chegar numa consciência de solução. Ele já tem consciência que precisa vender mais, isso ele já falou, mas talvez, por incrível que pareça, ele ainda não tenha entendido que vender mais não depende só de uma ação pontual, de uma campanha isolada ou uma tentativa solta. Neste caso, vender mais passa por uma liderança comercial, equipe preparada, leitura do cliente, jornada organizada, metas, indicadores, mudança de comportamento. Então, eu não chegaria nele com a abordagem de e aí, vai fechar ou não vai? Isso pode afastar. Eu conduziria com calma, em etapas, sem atropelar. Primeira coisa, eu retomaria o contato com respeito. Como ele parou de responder, eu não começaria cobrando alguma resposta, alguma decisão. Eu tentaria, de alguma forma, reabrir a conversa. E talvez eu diria algo assim: fulano, eu estou retomando o contato porque eu vi que nossa proposta ficou em aberto. Pela nossa conversa, eu entendi que o seu negócio está passando por dificuldades de vendas e que você já tentou algumas soluções e não deu certo. Por isso, antes de a gente avançar, eu queria entender uma coisa. O que mais pesou para você parar a nossa decisão? Não a nossa, essa decisão. Perdão, corrigindo. Acho que isso ajudaria a entender um pouco o que está pegando de verdade. Porque pode ser tempo, pode ser preço, pode ser insegurança, ou até alguma outra dúvida que não conseguiu colocar para fora. E depois eu ainda ratificaria, confirmaria se aquela primeira dor ainda é algo prioridade para ele. Esse momento difícil de vendas é algo que ainda você quer resolver agora? Essa pergunta é importante, que coloca o cliente de volta diante de um problema que ele me trouxe. Eu sigo em frente. Se ele disser que não, talvez não seja o momento. E tá tudo certo. Porque às vezes não é um não. É um agora não. Depois eu tentaria fazer com que ele entenda o olhar para o impacto dessa situação. Eu perguntaria: se nada mudar nos próximos meses, o que isso pode mudar no seu faturamento, na sua equipe ou na sua rotina como empresário? Aqui não estou tentando assustar o cliente, não é isso. Eu estou tentando ajudar ele a enxergar o tamanho do problema. Porque muitas vezes o empresário já sabe que está com dificuldade, mas ele não parou para pensar no custo de continuar parado. E quando ele percebe que continuar do mesmo jeito também tem um custo, a conversa começa a mudar. Aí eu conectaria essa dor com a proposta de treinamento. E de um jeito bem simples, eu perguntaria da seguinte forma: fulano, essa jornada não é só um treinamento de vendas, tá? É para você ver como lidera vendas, como sua equipe atua, como seu cliente percebe a sua empresa e como seus resultados são acompanhados. A ideia é aprender fazendo, com ideias práticas para aplicar no próprio negócio. Nesse momento, eu mostro que não é só conteúdo, não é só teoria. É uma jornada para olhar o líder, o cliente, a equipe e o negócio. E isso tem tudo a ver com o momento que ele está vivendo. Depois eu tentaria mostrar de forma mais concreta uma proposta para ele, dizendo da seguinte forma: para essa decisão ficar mais clara, a gente pode definir um objetivo inicial para a sua participação. Pode ser identificar os principais gargalos comerciais, melhorar a abordagem com o cliente, aumentar a conversão ou criar indicadores de vendas. Isso ajuda o cliente a enxergar que ele não está comprando algo genérico. Ele está comprando uma jornada com um propósito prático e customizado. Não é simplesmente eu vou lá e vou fazer um treinamento. Eu vou lá entrar para resolver um processo, um problema real no meu negócio. Daí eu faria um fechamento de forma bem consultiva. E diria da seguinte forma: pelo que você me trouxe, essa proposta faz sentido para o seu negócio. Para mim, o risco maior não é investir em um desenvolvimento comercial. O risco maior é continuar tentando vender, mas sem mudar a forma como o negócio é conduzido. Então, minha sugestão é avançar com a sua participação e começar com um objetivo bem claro. E faria uma pergunta simples de compromisso: podemos confirmar a sua participação? E começar identificando os gargalos
que hoje estão travando as suas vendas? Essa pergunta fecha sem pressionar. Ela convida o cliente a avançar com base no problema que ele mesmo reconheceu. E se mesmo assim ele continuar em silêncio, eu faria a última retomada sem forçar a barra. Fulano, para eu te orientar melhor, posso considerar que este não é o melhor momento? Ou tem alguma dúvida que possamos esclarecer juntos? Essa mensagem preserva o relacionamento, não coloca o cliente contra a parede, pelo contrário, dá espaço para o cliente falar à vontade, com sinceridade. Então, minha condução final seria da seguinte forma: Fulano, você já reconheceu que precisa vender mais. Agora a questão é, se você vai continuar tentando resolver isso com ações soltas ou vai entrar numa jornada mais estruturada para rever comportamento, equipe, cliente e gestão. Pela sua realidade, eu vejo que essa solução possa fazer sentido. Vamos avançar?